Olá pessoal, eu sou a Prof. Karina e nesse vídeo eu trouxe um desafio de lógica para a gente resolver, que diz o seguinte: se pato é 4 e raposa é 9, capivara é... Sempre que a gente tem uma questão que analisa uma palavra, relacionada a um número, a gente precisa tentar encontrar algumas relações. A gente pode começar pela ordem alfabética. Então, pato é 4, raposa é 9. O R vem depois do P, então será que poderia ser uma ordem alfabética? Capivara teria que vir antes de todas elas, mas as nossas alternativas são todas maiores, então provavelmente não é a ordem alfabética. Então, vamos fazer uma análise em relação à quantidade de letras, né? Pato tem 4 letras e o valor correspondente a ele é exatamente 4. Então, será que pode ser a quantidade de letras? Raposa tem 6, mas o valor correspondente é 9. Então, não pode ser a quantidade de letras. Então, vamos analisar que a gente tem aqui 2 consoantes na palavra pato, 2 vogais na palavra pato. E aí, se eu pensar no 2... E no 2, ao multiplicar, eu vou obter 4. Será que também acontece isso na palavra raposa? Então, aqui eu tenho 1, 2, 3 consoantes na palavra raposa, 1, 2, 3 vogais. Então, 3 consoantes vezes 3 vogais, 3 vezes 3 é 9. Então, fazer essa mesma análise aqui na palavra capivara. Vamos ver quantas consoantes tem. 1, 2, 3, 4 consoantes, 1, 2, 3, 4 vogais. Então, 4 vezes 4, 16. Eu também poderia pensar que, se são 2 consoantes, 2 ao quadrado é 4. Né? E aí, na raposa, como são 3 consoantes, 3 ao quadrado é 9. E na capivara, como são 4 consoantes ou 4 vogais, 4 ao quadrado, 16. Então, a lógica daqui poderia ser qualquer uma dessas duas. E a alternativa correta, letra B. Agora, a segunda questão é uma questão de raciocínio lógico, cobrada pela banca da VUNESP, ainda esse ano. E aí, a gente vai resolver aqui. Então, ela diz assim: a sequência a seguir foi criada com um padrão lógico. E aí, a gente tem os elementos dessa sequência. Considere a soma entre o 26º elemento e o 34º. Subtraia essa soma do 33º e qual vai ser o resultado dessa subtração? Então, eu vou escrever os elementos aqui dessa sequência para a gente começar a analisar. Então, olha só, eu tenho aqui a minha sequência numérica e ela está assim: 10, depois 20, daí 40. Eu poderia pensar, então é sempre o dobro, né? 10 vezes 2, 20 vezes 2, assim por diante. Só que dela volta para o 20 e para o 30. E aí, no 20 e no 30, eu poderia pensar que aumenta 10, né? Então, aqui aumentou 10, aumentou 20. Aí, aqui aumentou 10, depois aumentou 30. Então, ela não tem uma lógica de somar ou subtrair ou multiplicar sempre o mesmo número, porque é uma sequência que vai e vem, né, a cada trecho. Mas o que a gente pode observar? A gente tem aqui o 10, e aí depois de 2 números a gente tem o 20, depois de 2 números a gente tem o 30, depois de 2 números 40, depois de 2 números 50 e mais 2 números 60. Então, se eu analisar a cada 3 números, a gente tem a ordem 10, 20, 30, 40, 50 e assim por diante. E aí, nesse intervalo, a gente tem que o termo central é exatamente o dobro do anterior e do que vem depois, né? Aqui também. Então, a gente tem 30, 60, 30. Então, o termo central é o dobro dos dois ao lado. 40, 80, 40. 50, 100, 50. 60, 120, 60. Então, a gente também tem esse padrão. O que a gente quer descobrir? O 26º, o 34º e o 33º. Se eu tiver que ficar fazendo isso de um por um, vai demorar um pouco. Então, a gente vai tentar encontrar esses termos principais aqui, e aí, a partir dele, a gente consegue ver quem está antes, quem está depois, fica mais fácil. Vamos marcar aqui a posição desses números, né, para a gente tentar entender como que a gente vai encontrar um número que está lá em 26º lugar. Então, o 10 é o primeiro, e aí a gente tem segundo, terceiro, e o 20 é o quarto. Quinto, sexto, e o 30 é o sétimo. Aí, oitavo, nono, e o 40 é o 10º. Então, quer dizer que a partir do primeiro você soma 3, o próximo é o da sequência que a gente quer. Então, a partir dele você soma 3, né? 4 mais 3, 7. 7 mais 3, 10.
e assim por diante. Então, o 50, ele vai ser o 13º, porque soma 3 aqui no 10, e o 60 vai ser o 16º. Então, seguindo essa lógica, somando de 3 em 3, eu vou ter, na sequência aqui, o 19º termo, porque eu vou somar 3 aqui no 16º, vai ser o 70. Aí, o 19º termo, o 19, mais 3 é o 22º, 80. 22 mais 3, o 25º, 90. E aí, a gente quer o 26º termo dessa sequência. Então, se o 25º é 90, seguindo a nossa lógica, depois do termo principal da sequência, soma sempre 10 para a gente obter o próximo. Então, o 26º tem que ser 100. E aí, eu já encontrei um dos termos que eu preciso. Então, o 26º termo, vou colocar aqui em cima, vale 100. A gente quer o 34º, então a gente vai continuar aqui buscando os próximos. Partindo do 25º, somando 3, 28º, 100. Aí o 28º mais 3, 31º, 110. E aí o 31º mais 3, 34º, 120, que é o número que a gente quer. Então, já encontramos o 34º. E pela nossa lógica, né, o 34º, ele faz parte da sequência aqui dos principais. Depois de cada termo principal, vamos pegar aqui o 30, de exemplo. Depois do 30, a gente soma 10, mas antes do 30, a gente tem o dobro dele. Olha o 40. Antes do 40, o dobro. Antes do 50, o dobro. Antes do 60, o dobro. Então, para a gente encontrar o 33º, se o 34º é 120, o 33º é o dobro do 120, 240. Então, encontrei os 3 números que eu precisava para resolver esse problema. Então, agora que eu encontrei os valores, a gente vai fazer o que ele está pedindo aqui, que é somar o 26º com o 34º. Então, vamos fazer essa soma. 100 mais 120, 220. E depois, subtraia essa soma do 33º elemento. Então, o 33º é 240. 240 menos 220, que é 20. Então, a alternativa correta dessa questão é a letra B. E é isso nesse vídeo. Se gostaram desse conteúdo, tem diversos vídeos de raciocínio lógico no canal. Obrigada e até mais!